Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Michel Augusto. Você está no canal Exposição Bíblica. Nós estamos aqui nessa sexta-feira de Páscoa, né? E eu queria falar hoje sobre um tema bem pertinente, né? Mas é pertinente não somente para o dia de hoje, é pertinente para a nossa história, a história da redenção. Queria falar sobre o Cristo crucificado, e não somente crucificado, mas o Cristo ressuscitado. Tá? A pregação do Cristo crucificado e ressuscitado. Eu estou usando, entre outras fontes, Daniel Haidt, ok? Vamos lá, 1 de Coríntios, capítulo 2, verso 2, a versão NVI diz a palavra de Deus, Paulo dizendo: pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 2. Bom, nós temos muitos erros quando nós falamos em pregação. Em toda a história da igreja, em toda a história da pregação, eu falo isso em outros vídeos de história da pregação, e há um movimento de altos e baixos na história da pregação. E no momento atual, no contexto contemporâneo, existem, às vezes, recomendações para que a gente use as cartas paulinas, aqui está escrito caulinas, mas são paulinas, a fim de pregar sermões biográficos a respeito de Paulo. Né? Bom, e aí vem o pragmatismo, né? Vem a substituição de Cristo como centro de todas as coisas. E o próprio Paulo, obviamente, ele foi contrário a esse tipo de intenção, porque a teologia paulina ela é centrada na pregação do Cristo crucificado e do Cristo ressuscitado. É a esperança do cristão. Com a crucificação, de fato, nós temos uma obra redentiva consumada na cruz, ou seja, ele na cruz ele leva sobre si os nossos pecados. Totalmente homem, totalmente Deus, ele carrega sobre si a maldição que estava sobre as nossas vidas. Então, a pregação do Cristo crucificado e do Cristo ressuscitado é a pregação da esperança cristã, da esperança de que em Cristo nós temos um substituto perfeito. Em Cristo nós temos a bondade suficiente, a obediência completa que poderia nos justificar diante do Pai. Então, a justiça de Cristo foi fundamental e ela se manifesta finalmente na cruz do Calvário para que a substituição necessária, que nós não poderíamos pagar pelos nossos pecados herdados em Adão. Era necessário um substituto. Então, na cruz, isso foi consumado. Então, não tem como você pregar um texto bíblico centrado em Paulo, João, Pedro, Tiago. Tudo aponta para ele. Lucas 24, 27 já nos ensina sobre isso. Toda a revelação divina expressa nas Escrituras progressivamente deságua no ápice da nossa redenção. No ápice da nossa redenção. Então, não é bíblico, não é cristocêntrico
pregar sermões centrados em Paulo e sua biografia. Tá ok? Vamos lá. Contudo, como suas cartas nos mostram, a pregação paulina de Cristo também não é uma nova versão da vida, da morte e ressurreição de Jesus. Né? Então, a pregação continua sendo aquela pregação do que Cristo fez na cruz do Calvário. Não existe uma nova perspectiva de entendermos a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Não existe narrativas, nós não podemos colocar as narrativas pós-modernas como centro da leitura daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Cristo não foi um revolucionário. Tá? Cristo não é o Cristo dos ricos nem dos pobres. A leitura que nós fazemos da morte e ressurreição de Cristo é a leitura que Paulo fez. Tá? É pela fé nos méritos redentores de Cristo que nós somos enxertados na oliveira, que nós somos aceitos por Deus. Deus nos olha por conta da redenção que o Filho consumou na cruz do Calvário. E ao terceiro dia ressuscita, gerando, assim, de uma vez por todas, o ciclo da nossa esperança. Paulo faz de Jesus, não porque Jesus não era, porque Jesus sempre foi, o seu ponto de partida. E ele prega Cristo na medida em que sua pessoa e sua obra iluminam todos os problemas e questões da vida. Nós não partimos da nossa narrativa para buscar nas Escrituras algo religioso que se conforme à minha existência. Nós partimos de uma metanarrativa, de uma cosmovisão, de uma redenção poderosa que nos interpreta. Não somos nós, com as nossas narrativas, que interpretamos a palavra, mas a palavra redentora de Cristo que ilumina os nossos corações pelo poder do Espírito Santo e nos interpreta, mostra a gravidade do nosso pecado, as consequências desse pecado herdado em Adão, ou seja, as consequências são a ira eterna de Deus, e o único escape, a redenção de Jesus, o Cristo crucificado, e que ressuscitou para a nossa esperança. E a nossa esperança é essa. Se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos pela fé nos méritos dele. Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado, é o coração do plano divino da redenção. E a partir desse coração, nós temos um poder renovador que pulsa em todas as áreas da vida. Então nós vivemos pela fé justificadora, pela fé nos méritos da bondade completa, total de Cristo Jesus. E isso vai fazer com que nós leiamos a vida, que nós enxerguemos todas as coisas a partir dessa redenção. Nós amamos a Deus, amamos o próximo, cuidamos da nossa família, ministramos o Evangelho, vivemos, interagimos, reagimos, comunicamos, trabalhamos, tudo que nós fazemos tem essa lente redentora que ilumina todas as coisas e subjuga todas as coisas debaixo dessa visão poderosa do Deus Trino Redentor. À luz de Colossenses 1, 15 ao 20, pregar Cristo significa pregar o Deus para quem tudo foi criado e por intermédio de quem tudo se reconcilia. Em última instância, pregar Cristo tem a ver com tudo. É a centralidade de toda a Escritura para toda a vida parte de Cristo Jesus. Então, a pregação contemporânea, a partir das cartas de Paulo, deve corretamente abordar qualquer área, qualquer problema, qualquer fato
da existência, a partir da obra redentora. A partir da obra redentora. Como isso é relevante? Né? Como isso é relevante? Porque o desejo de Paulo foi anunciar o evangelho, não foi pregar a si próprio, não foi criar um legado para que a vida dele se tornasse uma pregação biográfica. Não. O evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1, 15 a 16. Então, cuidado quando você prega de modo a desonrar a Cristo Jesus. A esperança que nós possuímos foi consumada na cruz. E ao terceiro dia, essa esperança ressuscitou. E a nossa alegria é saber que um dia nós ressuscitaremos. E esse corpo corruptível será transformado num corpo incorruptível. E teremos para todo sempre Cristo governando a nossa vida de modo ininterrupto, num novo céu, numa nova terra, e aí nós poderemos dizer que para nós tudo foi restabelecido para toda a eternidade. Tem esperança maior que essa? Claro que não. Uma feliz Páscoa para aqueles que, pelo poder do Espírito Santo, entenderam e expressam a glória do Evangelho em Cristo Jesus para todos sempre. Que Deus te abençoe. Se você puder deixar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino para receber as notificações, eu agradeço. Acesse a nossa plataforma de treinamento de pregadores, www.academiadispositor.com.br. Nós temos lá uma variedade de treinadores para pregadores de todo o Brasil e de outras partes do mundo. Um abraço, tchau, tchau.